A nossa mensagem, ela tem como título: Por que não voltamos ao primeiro amor? Jesus Cristo, ele escreveu algumas cartas, e ele escreveu 7 cartas para 7 igrejas. E esta carta era direcionada ao pastor dessas igrejas e também à igreja. Eu, quando leio as cartas, as 7 cartas, né, igreja da Ásia, eu sempre me imagino assim, eu sendo o pastor e recebendo uma carta de Jesus Cristo. O que será que ele escreveria para mim? O que ele me elogiaria? Ou se tem algo para elogiar? E o que ele me repreenderia? Mas a carta ela é para o anjo da igreja e a carta também é para a igreja. Se o Senhor escrevesse uma carta para a nossa igreja, o que o Senhor nos elogiaria como igreja e o que o Senhor nos repreenderia? Mas se você recebesse uma carta do Senhor, no que o Senhor te elogiaria e no que o Senhor iria te repreender? Muitas vezes nós estamos muito preparados, irmãos, para receber elogios. Se tem uma coisa que nós estamos preparados e gostamos, é de receber elogios. Dificilmente estamos preparados para receber uma repreensão, mas se nós entendermos que numa repreensão existe amor, aí essa repreensão sempre ela é bem-vinda. E nisso tudo, a gente sabe que o Senhor tem amor por essa igreja, pela sua igreja, mas nós temos que entender, irmãos, que esta igreja, ela pertence ao Senhor. Nós somos um rebanho, e nós temos um pastor deste rebanho. Nós temos um pastor terreno, ao qual sou eu aqui, o anjo da igreja, que diz a palavra, né? Quando eu olho, isso aqui é o anjo da igreja, a gente sente um peso muito forte, uma responsabilidade muito forte. Então a gente sabe que muitas coisas é eu que vou prestar contas da igreja e não é você. Mas tem coisas que você também prestará conta. Então cada um de nós prestaremos conta daquilo que é colocado em nossas mãos, os dons, os talentos, as responsabilidades. Então você imagina, nós como igreja, e a igreja é do Senhor, essa geração passará, mas eu sempre vejo assim as gerações, a igreja como aquela corrida 4x100, onde cada atleta corre 100 metros e passa o bastão para o outro. E a forma como se passa o bastão é que vai dar a vitória. E muitas daquelas equipes não chegam, porque a hora de passar o bastão cai. Então nós sempre corremos o risco de não passarmos o bastão para uma nova geração. Ou se passarmos o mal. E a palavra de Deus diz: ao que vencer. Então sempre que a Bíblia trata, ela nos trata como vitoriosos, ao que vencer. Então nós temos que vencer, nós temos que ser vitoriosos. Nós não podemos ter espírito derrotados, espírito que não vamos chegar ao fim. Não, nós vamos cumprir a nossa missão, nós vamos cumprir aquilo que o Senhor nos determinou. E o Senhor então, Ele escreve esta carta para uma igreja, e é a igreja de Éfeso. E essa igreja de Éfeso, ela era uma igreja muito espiritual, muito envolvida com o mundo espiritual. As cartas que Paulo escreve para Éfeso, praticamente é a carta, né, de todos os livros da Bíblia, é o que mais fala do céu, é o que mais fala do trono do Senhor, é o que mais fala de lutas, batalhas espirituais. Então era uma igreja que estava muito envolvida no mundo espiritual. Mas vamos ver o que o Senhor ele elogia e o que o Senhor repreende. Mas quando nós olhamos essas cartas, nós também temos que imaginar o seguinte: eu sou essa carta é endereçada para mim também. O que o Senhor está falando ali, que Ele também quer falar para cada um de nós. Então,
quando nós vamos ler a Bíblia, e nós sempre temos que ler a Bíblia sabendo que é a palavra de Deus. Eu não posso ler a Bíblia como um livro qualquer. Eu vou ler um livro. Não, eu tenho que saber que a Bíblia é uma palavra viva, é a palavra de Deus. Ela é uma palavra que sempre está na moda, ela nunca é antiga. E a Bíblia, a própria Bíblia em si é um milagre de Deus. É um período aí de 1.600 anos, mais de 40 autores, 3 continentes diferentes, 3 línguas diferentes. Então, mas do começo ao fim, elas são sintonizadas, elas se encaixam. Do começo ao fim fala de Cristo. Então, não tem discrepância, não tem nada que possa se contradizer um livro com o outro. Por isso que um dos fundamentos da hermenêutica, que é uma disciplina que se estuda a palavra de Deus, diz assim que a Bíblia explica a Bíblia. Qualquer assunto que eu quero ver na Bíblia, eu tenho que ver a Bíblia como um todo. Eu não posso pegar um versículo isolado e dali fazer uma doutrina. Eu tenho que ver o que a Bíblia fala referente a esse tema como um todo. E quando eu vou ler um versículo, eu tenho que ver o contexto também, o que tem antes e o que tem depois. Isso é um fundamento. Aí eu nunca vou me perder em nenhum tipo de heresia. Então eu não posso pegar ali um versículo e disso ali fazer uma grande doutrina, porque as grandes heresias que nós temos no mundo é em função disso. É um texto fora do contexto. É um texto fora da Bíblia, onde a Bíblia por si não fala a respeito de tal tema, como assim a pessoa quer. Então, Apocalipse, capítulo 2, no seu versículo 1. Escreve. Então, é João escrevendo. O apóstolo João, ele teve uma visão, ele está na ilha de Patmos, ele está preso, e o Senhor então dá uma visão, e o Senhor o leva em espírito no céu, ele mostra o que está acontecendo, o que irá acontecer, e João então tem uma visão e diz, olha, escreve uma carta às igrejas, e uma dessas igrejas é a igreja de Éfeso, e diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, então ao pastor da igreja, o dirigente da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, é Jesus Cristo. Ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 castiçais. Se eu olhar um versículo anterior, Apocalipse 1:20, ali se explica o que é isso. Apocalipse 1:20 diz assim, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Então tem um mistério ali, as estrelas e os castiçais. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, são os pastores das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E o Senhor, quando manda escrever a carta, ele diz o seguinte, eu tenho em minhas mãos, eu tenho na minha mão as 7 estrelas, então os líderes, os pastores estão na minha mão. Então o pastor, ele não está na mão do povo, ele não é refém de ninguém, o pastor está na mão do Senhor, e essa mão é uma mão poderosa, A gente fala assim, Deus conhece o teu coração. Esse é o meu medo, é porque Deus conhece o meu coração. Não é verdade? Às vezes as pessoas falam assim, mas Deus conhece o teu coração. Esse é meu medo, porque Deus conhece o meu coração. Deus sabe tudo. Ele sonda, Ele nos conhece. Aí o Senhor tem as 7 estrelas em sua mão direita. Então os pastores estão na mão do Senhor, os líderes da igreja. Mas também diz que o Senhor passeia no meio dos 7 castiçais, ele anda. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que o Senhor está andando aqui no meio. Isso é bom, mas também é preocupante.
Por que o Senhor anda aqui no nosso meio? Por que Ele está aqui? Ele veio ver como é que está a sua igreja. Ele veio ver como é que você está. O que estamos passando. É como se Ele recebesse relatórios, mas Ele vem ver pessoalmente o estado da igreja. Então nós podemos, perante a sociedade, perante a comunidade, sermos uma linda igreja. Temos lindos vídeos, lindas fotos, grandes trabalhos. Mas acontece que o Senhor está aqui no nosso meio. Ele está aí do teu lado. E sabe, olhando para você e dizendo assim: filho, por que tu anda tão ansioso? Preocupado com o dia de amanhã? Ele está até fazendo um cafunézinho na tua cabeça. Quem sabe está dando até um colo para você. Até um abraço em você. Então o Senhor se faz presente neste lugar. Uma das cartas ele diz: eis que estou à porta e bato. Então há momentos que o Senhor está lá fora da igreja, batendo para entrar na sua igreja. Se você é mais novo, você tem a sua casa, e você tem que bater na sua casa para entrar. Você já parou para pensar nisso? Mas a casa é tua. Como é que eu vou ter que bater para entrar? A casa é do Senhor. Já mais novo, o Senhor está lá fora. Nós tocando, cantando lindos hinos maravilhosos, mas cantando para aquele que não se faz presente. Que tudo que nós fazemos aqui, irmãos, tudo é para o Senhor. Tudo. Desde que se abre a porta da igreja, desde que se liga o ar-condicionado, desde que está se ensaiando aqui o louvor, desde que o diácono bota o seu uniforme, chega na igreja, os diáconos estão ali no estacionamento, os professores estão na escola bíblica, as pessoas que estão no berçário, tudo que se faz aqui é para o Senhor. É para o Senhor. E o Senhor, então Ele passeia, Ele anda. O Senhor vai lá no berçário. Ele vai ver como é que nós estamos cuidando dos nossos bebês. Se nós estamos cuidando bem dos nossos bebês, Ele manda mais. Ele vai lá nas salas de aula. Ele vai ver se o professor preparou a sua aula. Porque essas crianças, Jesus disse: vinde a mim elas, não as impeçais. As crianças pertencem ao Senhor. Ele vai lá fiscalizar. Então tudo Ele inspeciona, tudo Ele olha. Mas isso é para dar medo? Não é para dar medo, é para dar alegria. Quando trabalhava na polícia militar e fazia as inspeções, a gente fazia todo um planejamento e policiamento de operações, e quando eu fazia as inspeções e eu ia olhar o que planejamos, eu sempre que deixava bem claro o que a gente estava fazendo ali, não era para pegar furo. Estávamos ali, eu como comandante estava ali para dizer o seguinte: o que vocês estão precisando para melhorar? Então, a minha vinda ali não era para meter medo, ao contrário, ele sentisse: poxa, o comandante está comigo, o comandante está aqui, está me apoiando. E o fato de saber que Jesus está aqui, eu não tenho medo, ao contrário, digo: Senhor, no que temos que melhorar? Do que tu tens contra a gente? Então, o Senhor, Ele tem as 7 estrelas em suas mãos, sua mão direita, e anda no meio da igreja, no meio dos 7 castiçais. O versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Uma das, que eu posso dizer, não vou dizer táticas, mas uma das maneiras, uma das estratégias, quando você chama alguém, você não repreende.
Você vai repreender, mas primeiro você elogia. Você não começa repreendendo a pessoa. Você começa a fazer com que ela se sinta importante, que ela é importante nesse contexto, que ela é uma pessoa a qual nós cremos que ela irá crescer muito, seja no trabalho secular, seja na igreja. Então, quando nós chamamos, nós elogiamos. Esse elogio para a pessoa se sentir importante. Olha, eu estou aqui, estou te olhando, estou te apoiando, e você é uma pessoa importante nesse processo. Então, o que o Senhor Jesus ele diz para a igreja, o que ele diz para esse pastor? Ele começa elogiando. É claro que tem igreja aqui que ele não elogia. Talvez não seja digno desse elogio, de tantas coisas erradas que faz. Mas ele começa elogiando. Ele diz assim: eu sei as tuas obras. Quem conhece as nossas obras? Quem conhece as noites que você levanta para orar? Você não vai dizer para mim, mandar uma mensagem na madrugada: pastor, estou orando por você. Pode, talvez os pedidos até manda fazer isso. Mas ninguém vai saber que você está orando. Ninguém vai saber o que você está fazendo para o Senhor. Muitas coisas a gente sabe. A palavra de Deus diz: o que uma mão faz, a outra não deve saber. O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Você não deve tocar trombeta. Quando faz jejum, deve pôr perfume, pentear o cabelo. Por que Jesus fala isso? Para que você não receba recompensa terrena. Porque se eu buscar a recompensa terrena, se eu buscar o elogio, eu perco a recompensa eterna. Jesus disse: você já recebeu a recompensa. Se o teu objetivo é receber elogio dos homens, a recompensa dos homens, pelo que você faz para mim, se você recebe isso, esse é o teu objetivo, e as pessoas te recompensam, então você não precisa de recompensa eterna, porque você já foi recompensado, você buscou isso. Agora, se você faz, não para ser lisonjeado, não para ser elogiado, mas é para a glória do Senhor, Jesus está dizendo o seguinte: quando chegar na eternidade, eu te recompensarei. Então nós temos, até nisso o Senhor se preocupa, se nós buscamos a nossa glória ou a glória de Deus. Quando o Senhor diz: eu sei as tuas obras, o Senhor está dizendo o seguinte: ninguém precisa estar vendo. As pessoas não estão vendo o que você está fazendo, mas eu estou vendo. Isso nos traz segurança, irmãos. O Senhor está nos vendo. E diz assim: eu conheço o teu trabalho. Então, o que você faz, o seu trabalho para o Senhor conhece. E a tua paciência. Como é importante ter paciência, irmão. Ele até elogia a paciência, porque paciência hoje é algo difícil. E ele elogia esse pastor, elogia a igreja, paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então havia no meio da igreja algumas pessoas que diziam: a partir de agora eu sou apóstolo, a partir de agora eu sou pastor, a partir de agora... Então, as pessoas que por si só, elas se diziam apóstolos, se diziam pastores, e pelo jeito esse pastor diz: não, eu não aceito. E ele foi elogiado por isso ali. Provavelmente deve ter dado algum problema na igreja, deve ter dado divisões, mas o pastor foi elogiado por isso. E sofreste, e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha só, irmãos, que igreja maravilhosa. Ela sofre, ela tem paciência, ela trabalha pelo nome de Jesus, e não se cansa. Então, uma igreja muito ativa, uma igreja que faz obras maravilhosas, e o Senhor elogia tudo isso. É o sonho, ser elogiado pelo Senhor, por todas essas coisas que se faz. Mas, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então o Senhor, Ele é como talvez
Você ir na frente de Jesus, Jesus começa a te elogiar, você começa a se encher, fica alegre, feliz, e de repente diz, mas eu tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Daí a gente... deixaste o teu primeiro amor. Interessante é que nós podemos fazer um monte de coisa para o Senhor, trabalhar incansavelmente, lutar contra as heresias, sofrer, não se cansar, e fazer tudo isso sem amor, sem amar. Como é que nós podemos fazer algo para o Senhor sem amar? Quando Jesus foi falar com Pedro, Jesus foi bem claro. Ele não só disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele podia chamar do Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sim, Senhor, mestre, deixa comigo que eu apacentarei as tuas ovelhas. Não foi bem assim. A primeira pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Perguntou novamente. Perguntou pela terceira vez, tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então não era só apacentar, tinha que amar ao Senhor. Se eu amo ao Senhor, eu apacento. Se eu não amo, eu não apacento. E o Senhor então agora está repreendendo o pastor, repreendendo a igreja, que deixou o primeiro amor. Mas o que é esse primeiro amor? Já parou para pensar, mas o que é este primeiro amor? Aí o Senhor, Ele diz assim no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Opa, peraí. Será que eu estou fazendo tantas coisas para o Senhor, estou trabalhando para o Senhor, trabalhando incansavelmente, mas parece que me esqueci do mais importante. Meu primeiro amor. Por quê? Que é importante a gente ter esse amor quando a gente faz as coisas. Porque o mestre está dizendo o seguinte, olha, você está fazendo tudo isso, você trabalha incansavelmente, isso é um elogio, você não te cansa, você sofre, você tem paciência, mas é o seguinte, se você não voltar para o primeiro amor, você vai perder tudo isso. Você vai deixar de trabalhar. Você vai deixar de fazer. Mas isso significa que se eu não botar paixão, se eu não botar amor naquilo que eu faço, tudo fica sobre um risco. Qual é o risco de desabar? Assim é no casamento, assim é no meu ministério, assim é no meu trabalho. O que a palavra de Deus diz? Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Se eu não colocar paixão e amor naquilo que eu faço, Jesus diz o seguinte, eu vou perder, não acontecerá mais. Então lembra-te, olha, volta ao passado, volta um pouco lá atrás lá. O que aconteceu realmente? O que aconteceu? Mas você era tão bom nisso, você amava, você fazia aquilo, olha, eu olhava, você tinha um brilho, você tinha fogo, você tinha paixão pelo que fazia. E agora, você faz, mas não tem paixão. Então, um casamento sem o amor, sem a paixão, corre o risco de desabar. Uma família sem o amor, e a palavra de Deus diz que há o vínculo do amor. Há um vínculo.
Nós somos vinculados pelo amor, é o amor que nos une. Se não existir amor, vai ter sérios problemas. Mas então significa que nós podemos voltar ao primeiro amor. Se o Senhor repreende, olha, eu tenho contra ti, uma coisa eu tenho contra ti, que você abandonou o primeiro amor. Então o primeiro amor foi abandonado, foi deixado de lado. Eu fui fazer as coisas, mas eu deixei o primeiro amor de volta. O primeiro amor, ele queria suspiro. O primeiro amor é quando eu dou a prioridade para Deus. O primeiro amor, ele me traz segurança. Se eu amo a Deus de uma forma, assim que eu posso dizer, incondicional, porque Deus me ama incondicionalmente, mas se meu amor a Deus está em primeiro lugar, eu vou fazer as coisas melhor. O que a palavra de Deus diz? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se eu tenho amor no que eu faço, eu não tenho medo. Se tenho amor no casamento, não existe insegurança, não existe medo. Se eu coloco amor no meu trabalho, não existe medo, não existe insegurança. Eu vou ali, trabalho, faço as coisas acontecer. Por quê? Porque eu amo isso que eu faço, eu tenho paixão nisso que eu faço. Não é problema para mim me levantar, para eu me levantar. Não é problema eu chegar tarde em casa, não é problema eu levantar na madrugada. Por quê? Porque eu tenho paixão no que eu faço. Eu tenho amor no que eu faço. Eu posso me levantar para trabalhar, mas não ter amor nisso. Aí o Senhor, Ele está dizendo o seguinte: falta amor nesse negócio. Seja mais novo, irmão, você está indo para o seu trabalho, mas o chefe, a empresa sabe que você não tem amor nisso que você faz. Você faz. Você até é um bom funcionário, você é pontual, não chega atrasado, faz certinho as coisas lá, mas não tem amor. Você não vive a empresa. Você não vive. É como um funcionário da Coca-Cola, vai lá no restaurante e pede uma Pepsi-Cola. Não, ele é um bom funcionário, trabalha direitinho, chega no horário certo, faz as vendas, mas na hora do almoço, está lá tomando uma Pepsi-Cola. Qual é a mensagem que ele está passando? Eu não vivo a empresa que eu faço. Eu não amo aquilo que eu faço. Ah, mas eu sou um bom funcionário. Então não basta só ser bom, tem que amar aquilo que faz. Não basta só ser um bom esposo, tem que amar aquilo que faz. Não basta ser uma boa mãe, tem que amar os seus filhos. Não basta ser um bom pastor, ele tem que amar as suas ovelhas. Não basta eu estar na igreja e botar um logotipo atrás do carro, IJADE. Eu tenho que amar a minha igreja, eu tenho que defender a minha igreja. Porque se eu colocar amor, por que as pessoas se casam? Porque se amam. Porque se encontraram, entenderam que pode construir um futuro junto, construir uma vida junto, ter filhos junto, comprar casa, fazer tudo juntos. Por que se separam? Porque não tem mais amor. Terminou o amor. É por isso que o Senhor, Ele repreende. Então, volta, lembra-te, pois de onde caíste. Então, nessa caminhada, eu caí. Ninguém viu, mas eu caí. Eu e Deus, nessa caminhada, eu deixei de ter o meu amor, ter a minha paixão por Deus, meu amor pelo que eu faço. Então ele diz, olha, lembra, vai lá, volta ao passado, vê o que aconteceu. Talvez você recebeu uma repreensão, e aquilo te feriu. Talvez, sei lá o que aconteceu nessa caminhada. E a palavra de Deus diz que
o amor de muitos se esfriaria. Então nós vivemos um problema de amar. Nós somos muito superficiais no nosso amor, no nosso relacionamento. É um relacionamento de pais com filhos, de cônjuges, de pastor com ovelhas. Então nós estamos hoje muito superficiais. O vínculo do amor parece que não existe mais entre nós. A lealdade, a fidelidade. Então, mas se existir o amor, nós vamos permanecer firmes. Por isso que ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. E volta a praticar as primeiras obras. Opa! Mas, pastor, mas aqui diz assim, que ele elogia o trabalho, a paciência, que não se cansa. Sim, é um elogio, porque eles fazem isso, mas fazemos sem a paixão por Deus, sem o amor por Deus. Então nós estamos correndo o risco de desistir. Então nós temos que voltar lá para trás. Em algum momento nós caímos. E o que nós temos que fazer agora? Nos arrepender. Se nós podemos nos arrepender e voltar a praticar as primeiras obras, significa que o amor pode voltar. Você está entendendo? Está entendendo? Significa que o casamento pode ser restaurado. Significa que a relação pais e filhos pode ser restaurada. Significa que a minha relação com você, pastor e ovelha, pode ser restaurada. Por quê? Desde que nós nos arrependamos e voltamos a praticar as primeiras obras. Então o casal perdeu o quê? Perdeu o amor por quê? Deixaram de praticar as primeiras obras. Volta lá. Lembra-se como é que era o namoro? Eram flores, chocolates, jantares, nem que era um x-salada lá na esquina. A minha esposa, quando era namorada, ela, lá na Praça 15 em Florianópolis, ela gostava lá de um lugar lá que vendia um cachorro quente, e era, como é que é, bastante azedo e picante, né? Tudo com cebola, ela adorava lá. A gente saía de qualquer longe, ia lá na Praça 15 para ela comer aquele cachorro quente. Eu quando ela disse, ai, que vontade de comer aquele cachorro quente. Não tem lá na geladeira freezer, não tem cachorro quente, não comprasse lá salsicha outra vez? A gente fala assim, em vez, não, amor, vamos lá, vamos assar um cachorro quente novamente que você gosta. Porque a gente não pratica mais as primeiras obras. Aquilo que trazia o encantamento, aquilo que fazia suspirar. Então, por isso que ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste. O que aconteceu nessa relação? Por que ela se esfriou? Por que a nossa relação com Deus foi se esfriando? Por que a gente orava e hoje já não ora mais? Por que a gente lia a Bíblia e hoje já não lê mais? Por que a gente dizimava com alegria e hoje já não dizima mais? Por que a gente vinha ofertar com alegria e hoje já não oferta mais? Por que a gente vinha pregar com alegria? Por que a gente vinha cantar, tocar com alegria e hoje é um fardo, é um peso? Porque quando a obra do Senhor se torna um peso, e ninguém sabe, só você e Deus, é porque nós deixamos o primeiro amor. Se a minha escala no diaconato é um peso, olha lá, a escala mesma, de novo, já fui mês passado. É uma escala por mês, ou duas por mês, mas já fui mês passado. Não, é a minha escala, glória a Deus, Senhor, eu vou poder estar lá na frente, recebendo os visitantes, recebendo as pessoas, ou com alegria, glória a Deus. Meu, que bênção, é eu que vou dar aula na escola bíblica, eu vou estar com aquelas crianças, então eu vou preparar a aula, eu vou estudar. Se eu fizer assim, o que Deus está dizendo? Eu só vou te elogiar porque você está no primeiro amor. Então significa que nós podemos retornar a amar como nós amávamos antes, a Deus ou a qualquer pessoa. Mas primeiro eu tenho que me lembrar, trazer a lembrança, como é que era a minha vida com Cristo, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, como foi maravilhosa. Você se lembra quando você
conheceu a Cristo, falava para o papai, falava para a mamãe, falava para o vizinho, falava para o chefe, falava para todo mundo sabia que você era crente. Hoje eu te pergunto, tu mudou de igreja? Não, continuo lá. Tu não me convida mais? Pois é. Estás bronzeadinho? Fui semana passada para a praia, fui nesse novo, vou no outro também. Nada contra ir à praia, irmãos. É bom que você vá. Desfrute. Estou recriminando ao contrário. Deve fazer isso. Mas tem que existir esse amor por Deus, por Cristo. Esse amor é que lança fora todo medo. Medo da morte, medo da enfermidade, medo de tudo. E ele diz assim, olha, aquele que tem medo, 1 João 4,18, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se uma relação existe medo, significa que essa relação não está aperfeiçoada no amor. Significa que esse amor pode voltar. Eu posso voltar ao primeiro amor, desde que eu me lembrar aonde eu caí, se eu me arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Então, se eu voltar a praticar aquilo que eu fazia antes para Deus, eu volto ao primeiro amor. Como é que o amor volta? Com arrependimento e voltando a praticar aquilo que eu fazia antes. Isso é para a relação também. Se o marido e a mulher voltar a praticar o que praticavam no namoro, no noivado, o amor retorna. Por que retorna, pastor? Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus é amor. Deus é amor. A essência, a origem do amor está em Deus. A palavra de Deus diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado. Quando este amor é derramado, eu volto então, eu pratico as primeiras obras, e esse amor volta novamente em mim. Mas, se eu não me arrepender, se eu não voltar a praticar as primeiras obras, mas espera aí, pastor, mas eu faço as obras, eu sou paciente, eu sofro, eu trabalho, eu não me canso, e Deus vai dizer assim, olha, mas se sair para mim, eu virei brevemente, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Então o Senhor vai nos tirar da igreja, ou tira a igreja. Porque se eu amar a Deus, amar o próximo, tudo torna-se diferente, não tem medo. Deus te quer ver novamente o teu amor brilhando por Ele, você falar de Jesus, os teus olhos brilharem, você falar da sua igreja, os teus olhos brilharem. Quando você for para a sua escala de professor, ou diaconato, ou louvor, ou oração de vigília, onde você for na igreja, no GP, trazer uma palavra, ou liderar um GP, os teus olhos brilharem, porque é isso que Deus colocou na tua mão, e você é grato a Deus por isso. Porque senão o Senhor vai lá e nos tira, porque não tem amor. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Eu não sei o que os nicolaítas faziam naquela época, mas pelo jeito era uma coisa muito comum, esse tal de Nicolau, o que ele fazia lá, alguém que seguia esse tal de Nicolau aí. Não sei o que esse Nicolau fazia. Não sei que heresias que ele fazia. Mas as obras desse homem e dos que o seguiam, o Senhor abominava e pelo jeito estava entrando na igreja. E o Senhor elogiou isto. Odeias essas obras, e eu também odeio. Uau!
Maravilhoso eu odiar o que Jesus odeia. Amar o que Jesus ama. Não amar o que Jesus odeia. Mas odiar o que Jesus odeia e amar o que Jesus ama. Quem tem ouvidos? Vocês têm ouvidos? Poucos falaram. Não têm ouvidos. Vocês têm ouvidos? Glória a Deus. Ou se vocês têm ouvidos, ouça. Então não basta ter ouvidos. Eu tenho que ouvir o que o Espírito Santo diz. E uma das formas de ouvir o que o Espírito Santo diz é estar na igreja. É uma forma. E diz assim: ao que vencer. Você nunca vai ver recompensas para derrotados. O Espírito de Deus te dá um espírito de vitorioso, de vencedor. Espírito de guerreiro. Até porque o reino de Deus é tomado pela força. Então o Espírito Santo te dá esse espírito de um homem vitorioso, de uma mulher vitoriosa, sem medo. Ao que vencer, eu lhe darei a comer da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Lá no final, quando Deus fizer o novo céu e a nova terra, lá na Nova Jerusalém, no meio da praça, diz a palavra de Deus, a árvore da vida vai estar lá dando frutos e folhas, e diz ali para a saúde e as nações. Essa mesma árvore estava lá no jardim de Deus, e Adão e Eva foram expulsos do jardim. Por quê? Porque lá estava a árvore da vida. Eles eram eternos, representava a eternidade. E eles foram expulsos, em razão disso, para não ter acesso à árvore da vida. Agora o Senhor está dizendo o seguinte: olha, se nós formos vencedores, nós teremos também o direito de comer a árvore da vida. Isso é promessa para você. Você vai comer do seu fruto, você vai comer da sua folha. Você vai estar lá, olhando a árvore da vida, contemplando. E você vai olhar para a árvore da vida e dizer: ali tudo começou. E ali está terminando também. Então, ao que vencer. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar o nosso grupo de louvor. Tenho, porém, contra ti, e deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, e deixaste o teu primeiro amor. O Senhor está repreendendo a sua igreja. Está nos repreendendo. Ele tem algo contra nós. Daí ele diz: lembra-te de onde caíste. Arrependa-te. E volta a praticar as primeiras obras. Então, se eu me arrepender e voltar a praticar as primeiras obras, significa que o primeiro amor irá voltar. O primeiro, não é assim, o primeiro amor volta e eu volto a praticar as primeiras obras. Não. Eu me arrependo. Eu vou me lembrar o que aconteceu comigo nessa minha caminhada com Cristo. Vou me arrepender. Ei, você se lembra quando você veio para frente entregar sua vida para Cristo? Jesus não esqueceu deste dia. Lembra-te do encontro de homens, encontro de mulheres, poder de Deus, as visões que você teve, o que você prometeu para o Senhor. Lembra-te. O Senhor não esqueceu.
Lembra-te quando você estava naquela dificuldade, naquela doença. Lembra que você estava doente? E aí você prometeu para Deus algumas coisas. Lembra que você estava naquela aflição, naquele aperto. Aí você fez um voto com o Senhor. Aí você prometeu algumas coisas para Deus. Aí você se esqueceu. Mas Deus não se esqueceu. Lembra-te quando teus olhos brilhavam. Você falava de Jesus, alguém sentava no teu lado, no banco do ônibus. Você já falava de Jesus. Era uma viagem daqui a Florianópolis, a viagem inteira você queria converter o cara. Lembra? Agora o cara senta ali no lado, tu não está mais nem aí. E é uma alma que o Senhor mandou para ti. Lembra quando você ia vender um produto, você era um representante? A tua maior preocupação era que o cara conhecesse a Cristo. E se ele conhecesse a Jesus, pronto, daí a conversa já era outra. Talvez é isso que Jesus quer que volte em você. O primeiro amor. Se você voltar ao primeiro amor, você vai ver. Se você voltar a praticar as primeiras obras, se você voltar a fazer o que você fazia antes, se você se arrepender, aí esse retorno ao primeiro amor, você vai ver que todos esses medos que você tem vai ser lançado fora, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não pode haver uma relação com medo, uma relação na insegurança. Ei, Deus te quer aqui tocando violão, guitarra, tocando, cantando, baixo, teclado, bateria. Você se sentir feliz por estar aqui. Vocês têm problemas. Lucas, tu tens problema. William, você tem um monte de problema. Você também tem. Mas você está aqui. Quem não tem problemas? Quem não tem, irmãos? Quem não tem lutas? Quem não tem conflitos? Mas Deus quer te usar assim mesmo, com as tuas lutas, com os teus conflitos, com os teus problemas. É isso que Jesus está dizendo. Se você voltar ao primeiro amor, esses teus problemas, eles se tornam pequenos. Tem um videozinho aí que está circulando, o cara se acorda embrulhado num presente. Aí ele se lembra, meu Deus, eu me acordei. Obrigado, Deus, eu me acordei. Ele percebeu que a vida era um presente. Ele olhou para o lado, a esposa embrulhada no presente. Agradeceu pela esposa, é um presente. Ele foi tomar o café, e o café veio num pacote presente. Ele entendeu que aquele alimento era um presente. Aí a chave do carro, aí ele foi lá, o carro estava embrulhado num presente. Ele entendeu que aquele carro era um presente. Ele abraçou o carro, obrigado Deus pelo meu carro. Não importava que carro fosse, mas era o carro dele. O carro mais bonito, irmãos, é o teu carro. Verdade. A casa mais bonita é a tua casa. A família mais bonita é a tua família. O ministério mais lindo é o teu ministério. A igreja mais linda é a Jade. Se eu não disser que é a mais linda, ainda bem que vocês disseram amém. É aqui que Deus te colocou, aqui que Deus te trouxe.
Não sei quantos caminhos você andou para estar aqui, mas você está aqui. E se está aqui, então volta a praticar as primeiras obras. Arrependa-te, porque eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você fica se lamentando, murmurando, porque se você deixar esse amor de Deus entrar no teu coração novamente, você vai ver que vai tudo embora. O medo, a insegurança, vai tudo embora. Olha quantos presentes Deus já te deu hoje. Quantos? Você já se acordou, você reclamou de varrer a casa, mas você tem uma casa para varrer. Talvez reclamou do preço da gasolina, mas você tem um carro para botar gasolina. Talvez você reclamou do teu sapato, mas sapato não é novo, mas você tem pés para colocar sapato. Talvez você reclamou que tem que caminhar. Tem gente em cadeira de rodas. Tem pais que choram por ver seu filho numa cadeira de rodas. Aí você reclama que o teu filho é arteiro, corre para cá, corre para lá, mas quantos pais queriam ter um filho arteiro como esse? Você reclama por levantar de madrugada para trabalhar? Quantos queriam ter o teu trabalho? Quantos queriam ter a tua casa, o teu carro? Há muitos motivos, irmãos, para você agradecer hoje a Deus. Há muitos motivos para você voltar ao início de tudo. Há muitos motivos para você louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Então Jesus está aqui no meio da igreja, Ele anda aqui no meio, e Ele te diz: volta ao primeiro amor, meu filho. Volta a fazer aquelas orações da madrugada. Volta a ler as escrituras como você lia antes. Lembra como eu falava contigo quando você lia a palavra? E o GP na tua casa vai fechar? Veja onde o Senhor te tirou e quantas pessoas estão sendo salvas e abençoadas através da sua vida. Eu, o Senhor, sou eu que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar danos, planos de lhe dar um futuro e uma esperança. É isso que o profeta Jeremias escreveu. Esse é o nosso Deus. Não desconfie de Deus. Acredite que Deus tem o melhor para você. Nós vamos cantar agora. Nós vamos louvar. Se você se sentir impulsionado pelo Espírito de Deus, você entender que você deve vir aqui na frente, se colocar diante dele e dizer: Senhor, eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a praticar as primeiras obras. Eu quero me arrepender hoje, Senhor. Eu entendi esta mensagem. Essa mensagem é a minha vida. E eu quero sair diferente daqui hoje. Enquanto que nós cantamos, você tem o privilégio